Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje eu vou te falar sobre uma diferença que eu acho que todo mundo já pensou em algum momento e com certeza eu já recebi comentários aqui no canal perguntando sobre isso, que é a diferença entre o inglês britânico, que nós falamos aqui no canal, e o inglês americano. Porque assim, mesmo sendo a mesma língua, sendo o mesmo inglês, e eu já aproveito já na abertura para responder uma pergunta, que inglês britânico e inglês americano, eles compartilham a mesma raiz, ou seja, o inglês é o mesmo, a gente vai falar que são de algumas diferenças que tem de um para outro, mas o inglês é o mesmo, a gramática é a mesma. Então, mesmo tendo essa questão de serem o mesmo inglês, o mesmo idioma, eles compartilham algumas diferenças também. E é delas que a gente vai falar. Então, senta confortável, pega lápis, caderno, borracha para anotar essas diferenças e ver qual delas que você se adapta melhor. E bora pro vídeo. Bom, a primeira diferença, eu acho que a mais óbvia delas, é a pronúncia, né? A pronúncia de algumas palavras que, obviamente, no americano se fala de um jeito, no britânico se fala de outro. Como, por exemplo, a palavra tomate. Tomate no inglês americano é tomato. Já no inglês britânico, tomato. E, respondendo uma outra pergunta que eu já recebi aqui no canal, qual delas é a certa? As duas. Qual delas é errada? Nenhuma das duas. Isso significa que quem fala tomato usa uma pronúncia americana, quem fala tomato usa uma pronúncia britânica. E é só isso. A fruta é a mesma, é o mesmo tomate, do mesmo jeito, só falado de duas formas diferentes. Uma segunda coisa com relação à pronúncia é, claro, o uso do R e do T, que é algo que é muito latente entre essas duas variantes do idioma inglês, né? Por exemplo, essa palavra aqui, no inglês americano se fala water. Percebo que o T eu praticamente não pronuncio e o R no final da palavra eu enrolo para fazer Então, water. Já no inglês britânico eu falo water, water. O T ele é mais pronunciado e o R ele deixa de existir, ele passa a ser uma extensão do som da última vogal, da vogal E. Então, tem uma delas que é errada? Não, uma é americana e a outra é britânica. Tá tudo certo. A segunda coisa que varia um pouco do inglês americano para o britânico é o vocabulário. Às vezes, a gente se refere à mesma coisa de duas formas diferentes. Uma no inglês americano, outra no inglês britânico. Por exemplo, a palavra caminhão. Caminhão no inglês americano é truck, truck. No inglês britânico ele vira lorry, lorry. Isso significa que se você chegar lá em Londres e falar truck, ninguém vai te entender? Não, tem nada a ver. Vão te entender, só que eles também falam lorry. Uma outra palavra que, obviamente, você pode usar nos dois, mas que se usa muito mais no inglês americano do que no britânico, é a palavra apartment. Apartment. Que, claro, obviamente, dá para deduzir que quer dizer apartamento. No inglês britânico, se usa muito mais flat, flat, que quer dizer a mesma coisa. Mas também não significa, se você chegar no Reino Unido e falar assim, I want to rent an apartment, eu quero alugar um apartamento, e a pessoa não vai te entender. Claro que vai, e vai te ajudar. Porém, eles usam muito mais flat do que apartment. Terceiro ponto, ortografia. Pois é, existem palavras que são escritas de formas diferentes entre o inglês americano e o inglês britânico. Como, por exemplo, a palavra cor. Cor no inglês americano é color, color. Perceba que tá C-O-L-O-R, color. Já no inglês britânico é color, C-O-L-O-U-R. Existem várias palavras assim, como honra, que quer dizer honor, da mesma forma que color. Outro que é center, que no inglês americano se escreve com ER no final. No inglês britânico é com RE. Então, vamos pensar na seguinte situação. Você aprendeu inglês americano, ou você está aprendendo inglês americano, tua referência é inglês americano. Se você chega em Londres e vê lá, por exemplo, center, por algum motivo, e está lá com RE no final, você vai olhar assim, poxa, aqui está tudo errado. E não está, é a forma deles escreverem. Da mesma forma, uma pessoa cuja referência é o inglês britânico precisa entender que nos Estados Unidos, no Canadá, é o contrário. Da mesma forma, uma pessoa que tem a referência no inglês britânico precisa, na verdade, entender que nos Estados Unidos é o contrário, é ER. E é isso daí. E, como eu costumo dizer, só aceita.
O próximo ponto é a gramática. Gramática, ela sofre leves, mas muito leves alterações entre o inglês americano e o britânico. A gente vai falar de gramática aplicada à vida real, não só à norma culta. A norma culta ela é a mesma para todo mundo, mas a aplicação na vida real, às vezes a gente sofre ou a gente usa de formas diferentes dependendo da região que você está. Por exemplo, present perfect, que é um dos tempos verbais que a gente costuma ter muita dificuldade. Tá? Tem vários vídeos aqui no canal onde eu explico sobre isso. Se você quiser que eu fale mais, é só deixar no comentário que eu trago mais present perfect para você. Mas, present perfect, no inglês britânico, ele é usado para falar sobre ações que começaram no passado e duram até o presente. Ok? Tranquilo. No inglês americano, ele já usa o simple past para fazer a mesma coisa. Tá errado? Não. Isso é inglês do dia a dia. Em inglês do dia a dia é permitido tudo, praticamente. Praticamente. Vamos com calma nisso daí. Uma outra coisa é a expressão have got. Have got, no inglês britânico, é usado para falar sobre quando a gente tem posse de algo. Quando, por exemplo, I have got a new t-shirt. Então, eu comprei eu consegui uma nova camiseta. Ou uma camiseta nova, tanto faz. Já no inglês americano se usa só o have. I have a new t-shirt. E o sentido é o mesmo, tem uma camiseta nova. Tá? Então, quanto a isso, são diferenças sutis que você vai encontrar no dia a dia, na forma do dia a dia de falar, mas que não interfere em nada na tua compreensão. E por último, mas obviamente não menos importante, são as gírias e as expressões. Isso, eu acho que eu arrisco dizer que é até mais óbvio do que a pronúncia, porque gíria e expressão, elas são coisas relativas e restritas a um grupo social, um grupo cultural. Então, se é restrito a um grupo cultural, a gente está falando da cultura britânica, a cultura americana, é óbvio que vai haver diferenças nessas questões, nesses quesitos. Mas, vou dar um exemplo prático. O britânico usa muito a palavra bloody, vou colocar assim como se fosse um palavrão leve. Não chega a ser ofensivo, mas é como você usar a palavra maldito para alguma coisa, tá? Já o americano não. A palavra bloody, eles já levam muito para o lado mais etimológico da palavra. Etimológico quer dizer o significado real da palavra, que seria algo ensanguentado. Bloody, na verdade, quer dizer ensanguentado dentro do dicionário. Mas como gíria, é uma forma de um palavrão leve do inglês britânico. Uma outra também, que britânicos usam como uma expressão diferente, na verdade essa existe nos dois idiomas, as duas variantes, mas elas são usadas de formas diferentes, a palavra cheers. Cheers a gente aprende no inglês americano como sendo a palavra saúde, quando a gente está fazendo um brinde, né? Pessoas erguem um copo, tal, faz o famoso tim-tim, cheers. Se usa dessa forma também no inglês britânico? Sim, também. Mas cheers tem uma outra conotação como expressão britânica, que é uma forma de você agradecer, de você desejar boas coisas para alguém, ou até mesmo para se despedir. Então você pode ver muitos britânicos quando recebem alguma coisa de alguém, seja um troco, seja o produto que está comprando, seja até se despedindo de alguém, a pessoa fala cheers, thank you, bye bye. E é isso. E esse cheers não tem nenhuma outra conotação com relação a tintinha, nem nada disso. É só uma expressão para se despedir, ou para dizer obrigado. Bom, essas foram algumas pequenas diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Espero que eu tenha respondido a pergunta da maioria de vocês de que qual deles é o correto, qual deles é o errado. Eu já recebi esse tipo de pergunta, se o inglês britânico era parecido com o inglês de verdade. E se você assistir esse vídeo, eu quero te dizer que não tem inglês de verdade nem inglês de mentira. Existe o inglês britânico, americano, canadense, da África do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia e assim por diante, tá? Existem variantes do mesmo inglês. Não significa que um seja certo e o outro seja errado. Não é porque eu escolhi falar com o inglês americano que eu sou mais errado ou mais certo do que aquele que escolheu falar com o inglês britânico, tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu agradeço muito o seu view, o seu like, o seu comentário, sua inscrição no canal. Muito obrigado mesmo, que isso ajuda a gente a crescer cada vez mais e o canal ficar maior e a gente poder trazer cada vez mais conteúdo para você, tá bom? Muito obrigado mesmo, eu vejo você na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.